esse ministério. E eu sou muito grato a Deus. Pastor Jefferson, é um prazer estar aqui. Pastor Jefferson é uma referência para mim, uma das minhas referências, sem demagogia. E eu te agradeço, amém? Agradeço pelo convite, por nos ter trago essa casa. Glória a Deus. Irmãos, eu estou acompanhado, eu estou muito feliz por isso. Pastor Jefferson Nascimento está ali, e ele veio, uma paisana mesmo, veio para cultuar. E eu fiquei feliz, Pastor Jefferson, porque ele falou para mim que ia vir para tirar foto. Ele falou: não, eu vou lá tirar foto. Avisa que eu vou para ser fotógrafo. Eu falei: rapaz, tirar foto de mim. Mas Deus é bom, eu estou muito feliz. O Jefferson foi um amigo que Deus me deu em tempo de crise, em tempo de angústia, e Deus me deu uma aliança de amizade, e ela nunca mais se rompeu. E eu sou grato a Deus pela tua amizade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. E o versículo, quero ler com vocês, o versículo de número 6. Capítulo 1, versículo 6. Se com a autorização dos pastores aqui, eu queria apresentar. Eu quero apresentar um material rapidinho. Quando finalizar o culto, eu vou estar ali na porta. E se você gosta de pudim, você pode me chamar, eu vou estar ali. Eu fiz alguns pudins hoje. Está geladinho ali na bolsa térmica. Coisa de crente. Tá bom? Eu fiz 20 pudim. Normalmente, irmãos, a esposa, ela faz pão caseiro, né? E eu vendo, é por isso que eu estou parecendo um pão. Eu vendo pão caseiro. Mas como eu cheguei sábado em São Paulo, nós pregamos sábado, domingo e segunda. E aí na segunda-feira já não tinha mais pão. Eu falei para a esposa: o que eu vou vender? Ela falou: se vira. Melhor coisa, o melhor conselho que alguém pode te dar, né? Se vira. E de verdade, irmãos, eu sou cozinheiro, trabalhei em cozinha há 4 anos. E eu gosto mais de trabalhar com coisa salgada. Eu ia trazer um cuscuz recheado. Eu não sei se tem gente que gosta, mas eu disse: rapaz, entre ficar nessa dúvida, eu vou fazer o pudim. Todo mundo gosta de pudim. Todo mundo gosta de pudim. Eu tenho aí 18 unidades, tá? Então, se cada um levar um pudim aqui, vai acabar e você vai me abençoar. Amém? Eu quero ler a Bíblia com você. Sem Bíblia não pode. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pelas imposições das minhas mãos. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E você diz amém? Amém. Poder sentar, fique à vontade. Meus irmãos, precisamos aqui, para entendermos um pouco esse texto, precisamos trazer a memória paulina, ao objetivo desse texto. E qual foi o objetivo do apóstolo Paulo nessa carta, para dar esse conselho, essa orientação, ou por que não dizer essa exortação? Nós entendemos aqui que quem está falando é Paulo. Quem está falando é Paulo. É perceptível desde a primeira carta até esta segunda carta que Paulo está pregando para o seu filho na fé, Timóteo. Paulo está orientando Timóteo, que ele considera muito como seu filho na fé. Porém, desde o versículo 1 deste capítulo,
nós conseguimos perceber que Paulo está em um tom de aconselhamento para com Timóteo. Quando chega no versículo de número 6, que ora acabamos de ler, é como se Paulo está colocando as suas duas mãos nos ombros de Timóteo, chacoalhando ele, e está dizendo: desperta o dom de Deus que há em ti, desperta o dom de Deus que está em você. E a pergunta é só uma que eu fiz ao texto: o que fez Paulo aconselhar Timóteo com tanta veemência? O que fez Paulo aconselhar o seu filho na fé com tanta força? O que fez Paulo liberar essa exortação com tanta energia? E lendo o texto sagrado, eu descobri pelo menos 2 motivos que ocasionou o aconselhamento de Paulo para Timóteo. O primeiro motivo é que Timóteo está cocheando na fé. E o segundo motivo é que Timóteo está com medo. Repito, o primeiro motivo é que Timóteo está cocheando na fé. E o segundo motivo é que Paulo está com medo. Timóteo não está tão ativo nesses dias como nos dias que ele começar a sua chamada. Timóteo não está na mesma velocidade que ele começar o seu ministério. Parece que o tempo vai passando e Timóteo vai desacelerando. Parece que o tempo vai passando e as coisas vão começando a se tornar cada dia mais pesado. O tempo vai passando e parece que as coisas vão aumentando, os problemas, as dificuldades e principalmente o peso na área ministerial de Timóteo. E é claro, eu preciso ressaltar aqui que Paulo já estava envelhecendo. E isso causa dentro do coração, da mente de Timóteo, uma guerra interna. Porque Timóteo consegue lembrar do que, pregador? Ele vai entender que ele é o sucessor de Paulo. E ninguém é bobo, a gente sabe, mediante o texto, que Timóteo é o sucessor do ministério de Paulo. Timóteo, identificando isso, Timóteo sente o peso de responsabilidade. Timóteo sente o peso de um saco de cimento em seus ombros, o fardo sobre os seus ombros, e isso pesa ao ponto de fazer Timóteo cochear na fé. Isso pesa ao ponto de fazer Timóteo desestabilizar, sofrer desequilíbrio na fé. E Timóteo vai perceber o ministério de Paulo e a irresistência que ele está sofrendo agora. Pregador, o que tem o momento de Timóteo com o que Paulo já sofreu? Vamos olhar, vamos identificar aqui que se Timóteo entendeu que vai suceder o ministério de Paulo, ele vai entender: se eu vou suceder o ministério dele, eu preciso no mínimo ter a mesma resistência que ele tem. Se eu vou continuar a chamada dele, se eu vou continuar o ministério dele, eu tenho no mínimo que ter a resistência ministerial que ele tem. Quem foi Paulo? Paulo foi alguém que ele mesmo conta na segunda carta aos Coríntios. Ele diz: eu já fui traído pelos meus irmãos de pátria, sofri 3 naufrágios, fui dado como morto, fui rejeitado pelos meus irmãos, eu passei calúnias, adversidades. Paulo, quando foi preso dentro de Éfeso, era um ambiente mais ou menos como daqui, ali, era um quadrado pequenininho. Eles colocavam uma corrente nos pés de Paulo, uma bola de ferro. Aonde Paulo ia, Paulo tinha que puxar aquela bola de ferro. Para onde ele andava, irmãos, dentro daquele mesmo ambiente, Paulo ganhou mais de 60 homens para Jesus. Dentro daquele ambiente, Paulo fez homens se renderem aos pés do Senhor. Paulo era um homem que nem um ambiente pequeno segurava ele. Paulo era um homem que nem um ambiente pequeno segurava a essência da palavra que morava no coração de Paulo. Quando eu li isso, o Espírito Santo me confrontou e eu disse: Senhor, eu queria pelo menos 10% do que tinha no coração de Paulo. Eu queria pelo menos 5% do que tinha na mente de Paulo, pelo menos 5%,
oh glória, essa geração, nós estamos precisando da motivação que tinha no coração de Paulo, da essência que tinha no coração de Paulo, do desejo de pregar a palavra que tinha no coração de Paulo. Oh glória ao Senhor. Paulo era um homem que tinha tanto a oferecer de Deus para o povo, que você vai se lembrar quando ele é jogado dentro do cárcere. O texto diz que Paulo tem dupla cidadania. Pelo fato de Paulo ter dupla cidadania, os romanos queriam matar Paulo, não podiam porque ele tinha dupla cidadania, e eles disseram: já que nós não podemos te matar, nós vamos fazer com que a natureza mate você. Já que a gente não consegue te matar, nós vamos esperar chegar o grau abaixo de zero. E quando fazer o frio, o grau abaixo de zero, eles jogaram Paulo no cárcere interior, arrancaram as vestes de Paulo, jogou água no corpo de Paulo gelada, e disseram: já que a gente não pode te matar, nós vamos fazer com que a natureza mate você. Vai morrer de hipotermia, vai morrer de tuberculose. O próprio apóstolo Paulo diz que chegou a pedir a morte ao Senhor. Eu cheguei a pedir a morte a Deus. Flávio Joséfo diz que quando Paulo pediu a morte, a alma começou a sair do corpo de Paulo. Deus pegava a alma, colocava dentro do corpo de novo e dizia: calma, porque a obra ainda não acabou. Calma, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você. Calma, porque enquanto o propósito não finalizar, você vai permanecer na terra. Enquanto eu não terminar o que eu comecei através de você, você vai continuar na terra. Timóteo vai continuar ou suceder o ministério deste homem. É um chacoalhão no homem intrínseco de Timóteo. Chacoalha o homem emocional, chacoalha o homem carnal, chacoalha o homem espiritual. Paulo percebe que Timóteo está balanceado e Paulo vai dar um tônico em Timóteo. Paulo vai dar uma injeção de ânimo em Timóteo. Paulo vai usar algumas ferramentas vitais nesse texto, e eu gosto dessas ferramentas. Por que, pregador? Porque o que trazia ao momento de choque para Timóteo é exatamente a ferramenta que Paulo vai usar. Paulo vai dar um choque de realidade nele, e para Paulo fazer isso, neste texto, o texto diz que Paulo começa dizendo, ele começa um processo de reanimação com Timóteo, e ele começa dizendo: lembra-te. A palavra lembra-te é muito interessante. Ele começa dizendo: lembra-te, oh glória a Deus, por este motivo te lembro, te lembro, te lembro. A palavra lembrar é repensar. E o que é isso, pregador? É uma ferramenta usada para as lembranças. Como quem diz: você não é um aventureiro, Timóteo. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas. Timóteo, lembra. Você não é uma coincidência. Ele precisa lembrar que ele é escolhido. Ele precisa lembrar que ele é alvo. Ele é designado. Ele precisa lembrar que Deus estabeleceu para continuar uma obra. Deus estabeleceu para continuar uma vocação. A graça que nos escolheu precisa às vezes nos fazer lembrar, irmão. A memória faz parte da nossa mente, e a mente ela determina o que o corpo vai fazer. Uma mente cauterizada é um corpo cauterizado. Uma mente travada é um corpo travado. Uma mente bloqueada é um corpo bloqueado. Uma mente doente é um corpo doente. Mas uma mente fértil é um corpo fértil. Uma mente produtiva é um corpo produtivo. Uma mente saudável é um corpo saudável. A mente humana, irmão, ela tem o costume, o HD craniano tem o costume ele tem a tendência de substituir as lembranças boas
boas pelas lembranças ruins. E nessa substituição, nós costumamos guardar mais aquilo que nos bloqueia e aquilo que nos paralisa do que aquilo que nos faz andar. E é aí que a gente cai no vitimismo, é aí que a gente cai no cárcere emocional, é aí que a gente cai no complexo de inferioridade. Mas Paulo está dizendo: ativa a sua memória e lembra que você é um gigante na fé. Ativa a sua memória e lembra que o Deus que te chamou usou a boca da tua avó para falar contigo. Eu coloquei em você uma fé não fingida, eu coloquei em você uma fé que foi plantada lá atrás, eu coloquei em você uma fé que não viveu hoje, é fruto de ontem e vai permanecer crescendo até o arrebatamento. Lembra-te. Sabe o que a igreja brasileira precisa? A igreja brasileira precisa se lembrar, porque nós esquecemos de quem nós somos. A igreja de Cristo está em um loop mental, e esse loop está fazendo você vivenciar só aquilo que nós achamos que é bom. E o céu está dizendo: eu preciso fazer você se lembrar conscientemente daquilo que verdadeiramente é o foco da igreja, daquilo que verdadeiramente é o foco, é o céu. E eu gosto de Jeremias capítulo 3 e versículo 21. Trazei à memória aquilo que te dá esperança, trazei à memória aquilo que te mantém de pé, trazei à memória aquilo que te dá força. É por isso que não interessa onde eu esteja, irmão, eu trago à minha memória o culto que deve ser entregue, eu trago à minha memória o glória que tem que ser entregue, eu trago à minha memória o aleluia que tem que ser entregue. Tem gente travado emocionalmente porque guardou na tua mente aquilo que não funciona, aquilo que não anda, aquilo que lhe paralisa. Mas o céu desceu essa noite e está dizendo: eu estou fazendo a tua memória voltar, eu estou fazendo você se lembrar de quem você é, de quem eles são e de quem Deus é. Eu estou fazendo você se lembrar do dom que eu coloquei na tua boca, eu estou fazendo você se lembrar da chamada que eu coloquei na tua cabeça, eu estou fazendo você se lembrar do verdadeiro propósito. Você foi chamado para pregar, foi chamado para cantar, foi chamado para plantar a semente. A mesa do evangelho foi estendida. Lembra-te que a graça te colocou sentado no mundo. Desperta. Lembra? Parece que os maiores problemas de Timóteo têm solução, porque os maiores problemas de Timóteo refletem os maiores problemas da igreja atual. Eu me esqueci. Satanás não quer tirar um crente da igreja, ele quer um crente na igreja esquecido de quem é. Porque é muito mais fácil você lidar com alguém que não criou identidade ainda do que lidar com gente que já teve identidade e perdeu a identidade. Não lembra mais quem ele é, não lembra mais o foco que tem, que tinha, não lembra mais o propósito que tem. Mas sabe o que o Senhor está falando conosco essa noite? Eu estou ativando a vossa memória, para que através de você eu faça pessoas se lembrar. Através de você eu vou usar a tua memória para salvar a memória de mais alguém. Timóteo, lembrate, porque a obra precisa de você. O chamado ainda está vivo dentro de ti, o talento ainda está vivo dentro de ti. Então, antes
aproxima e tente se ceifar, você precisa se lembrar. Lembra-te. Do que, pregador? Do dom de Deus que é em ti. Só que quando eu fui ler o texto, gente, eu percebi que não é a primeira vez que Paulo está falando sobre lembrar para Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1 e versículo 5, Paulo também fala de lembrança para Timóteo. Ele fala assim, ó: lembra-te da tua fé não fingida. Aí ele termina: a fé que habitou na sua avó e na sua mãe habita em você. Não é qualquer fé, não. Ela veio de geração a geração. Ela não nasceu de um momento. Ela não nasceu de uma vibe. Ela não nasceu de alguém que veio e te emocionou. Não. Você aprendeu. Você ouviu, você sentou, você conversou, você leu. E essa fé foi brotando dia após dia no teu coração. Só que ela tem uma característica. Qual? Ela não é fingida. Ela é verdadeira. Eu não sei se você consegue entender isso aqui, mas para mim, pastor Jefferson, que hoje eu estou acompanhando de 2 Jefferson, é problema duplo. Imagina. A fé não fingida tem uma característica que poucas pessoas percebem, mas quem é ímpio percebe. A fé não fingida, ela é uma fé irritante. Sabia disso? A fé não fingida é uma fé que irrita. Você já lidou com aquele tipo de crente que o pau está fechando e ele está dizendo: mas Jesus vai fazer. Glória a Deus. Dá uma agonia. Você está dizendo: não, mas a conta está alta e o nome está sujo e a luz vai cortar. E o crente está dizendo: não, mas Jesus vai trabalhar, fique em paz. Eu lembro do tempo de vovô que a gente ficava agoniado e vovô dizia: eu vou para o quarto orar. E a gente falava: vai fazer o quê? Orar não vai pagar a conta, orar não vai resolver o problema. Ele disse: eu sei, mas quando eu oro eu falo com o Pai. Quando eu falo com o Pai, Ele resolve todos os problemas. Ele soluciona todas as situações. Que é isso, pregador? É uma fé não fingida. Você não lembra de Elias? Elias carregava essa fé, a fé não fingida. Quando Elias sobe no monte com seu servo, ele pede para o servo: vai lá em cima e dê uma olhada se tem sinal de chuva. O rapaz sobe, olha, desce, e o texto diz que ele está ajoelhado, ele está orando, falando com Deus. O servo desce e diz: eu não vi sinal de chuva nenhum. Elias diz: sobe de novo. O rapaz vai, olha, não vê sinal de chuva, desce. O profeta: não tem nada, sobe de novo. Eu imagino esse rapaz subir na terceira vez murmurando, Jefferson, e dizendo: o profeta está doido. O profeta mandou eu subir pela terceira vez, não está acontecendo nada lá em cima. Ele olha para cima, o céu está limpo, desce. Profeta: não tem nada. Elias diz: sobe de novo. Esse rapaz sobe pela 7ª vez. Eu imagino ele subir na 7ª e dizendo: o profeta está tirando onda comigo. O profeta está de palhaçada com a minha cara. Eu já falei para ele que não tem nada lá em cima. Quando ele sobe pela 7ª vez e vê, ele desce gritando: Elias, tem uma nuvem do formato na mão de um homem. É sinal que tem chuva. Que é isso? Isso é fé irritante. Isso é fé que irrita, mas traz resultado. Você precisa se lembrar do que? Tem uma fé fingida e o dom de Deus. E o dom de Deus. E o dom de Deus. Deus te deu 2 presentes. Deus te deu uma fé não fingida e te deu o dom de Deus. E esse é presente aonde, pregador? Para cada problema tem Deus uma solução. Se o problema é desequilíbrio na fé, se o problema é medo, o céu está dizendo: eu tenho para você uma fé não fingida e tenho para você o dom de Deus. Combate o medo com o dom de Deus. Combate o desequilíbrio da fé com o dom, com a fé não fingida. Satanás está dizendo: vai morrer na fé, e você está dizendo: a minha
E eu parei para ler a Bíblia e eu fiquei perguntando, porque quando eu estudo a Bíblia eu gosto de perguntar para a Bíblia: o que é dom de Deus? Porque lendo o texto eu fiquei perplexo com a expressão de Paulo. Lembra-te e desperte o dom de Deus que há em ti. O que é um dom de Deus? Perceba que Paulo não fala dons no plural, ele fala no singular. Desperta um dom de Deus que é em ti. Na luz da Bíblia existe o dom de Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Existe o dom de Cristo e existem os dons do Espírito Santo. Agora vem cá. O dom do Espírito Santo é a fé gerada em nós. E através da fé nascem os dons do Espírito Santo. O dom de Cristo é o Espírito Santo. Então quem é o dom de Deus? Vou repetir. O dom do Espírito Santo é a fé gerada em nós. E através do Espírito Santo nascem os dons espirituais. O dom de Cristo é o Espírito Santo. E quem é o dom de Deus? O dom de Deus é Cristo. Deus maravilhoso e eterno. Se o dom de Deus é Cristo, o primeiro, o dom que Deus coloca dentro de alguém é Cristo. Aí vivemos o que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em. Se Cristo está dentro de mim, aí eu entendo o que Paulo disse: porque eu tenho a mente de Cristo, eu vivo para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então eu entendo que o fato de ter o dom de Deus dentro de mim, existem posicionamentos que não são meus, é por causa do dom de Deus que está em mim. Às vezes eu vou querer odiar, mas eu vou acabar amando. Por quê? Por causa do dom de Deus que está em mim. Glória a Deus, aleluia. Aí você fala: mas ela é fofoqueira, ela é linguaruda, ela fala mal de todo mundo. E por que eu tenho que amar? Por causa do dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você já se pegou pensando isso, mas até eu já se peguei pensando isso. Eu sou besta demais, eu ajudo todo mundo. Todo mundo que se aproxima bebe um pouquinho de água. Todo mundo que se aproxima a gente quer ajudar, a gente estende a mão. Isso é controle meu, eu preciso controlar isso. Mas no dia seguinte, quando alguém se aproxima, eu ajudo de novo. Aí a esposa fala: você não consegue. E eu digo: por quê, meu Deus? Porque a gente não é torneira, irmão, a gente é fonte. Se fosse torneira dá para fechar. A fonte, todo mundo que se aproxima bebe dela. Todo mundo que se aproxima bebe o corpo. Não é você que escolhe quem você vai ajudar ou não. É o dom de Deus que está dentro de ti. Pregador carrega uma cruz tão pesada. Alguém até pergunta: como é que ela consegue passar por tudo isso e por culto? Como é que consegue viver o jeito que vive, a correria que vive? Ei, esse peso não é você que carrega sozinho, é o dom de Deus que carrega junto contigo. É o Cristo que está dentro de você. Esse peso não é levado só com você. Jesus carrega o peso junto contigo. Eu não sei se tem alguém entendendo, mas o céu te trouxe aqui para te dizer: a minha força mora dentro de você. A minha força mora dentro de você. O meu sentimento mora dentro de você. A minha graça mora dentro de você. E eu desci essa noite para dizer: não deixa isso aí dentro de você morrer. Acorda ele. Acorda isso. Pelo amor de Deus, não deixa isso. Espírito Santo. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu vim do Paraná com uma palavra de Deus na minha boca. E
E a palavra de Deus para esta congregação é: desperta. Por que tu dorme ainda? Eu já não te chamei para uma grande obra. Eu já não provei para você que eu sou contigo. Eu sou na tua casa. Eu sou na tua história. Eu estou na tua trajetória. Satanás veio essa trajetória, esse caminho todo, tentando fazer você dormir. Mas eu preciso te dizer: quem está dentro de você não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja. O guarda de Israel não dorme. E ele desceu essa noite para te dizer: ainda tem uma milha para você caminhar. Jesus, eu te agradeço, Pai. Obrigado por este culto. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelos momentos do louvor. Obrigado por esta pregação, pela tua presença. Eu amo sentir a tua graça. Eu amo sentir a tua presença, a tua virtude. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que o dom de Deus está dentro de nós. Obrigado por nos mostrar que o dom de Deus ainda do dom de Deus que está dentro desse coração, através do dom de Deus que está dentro desse casamento, através do dom de Deus que está em cada alma dentro desta congregação. Fica conosco, Senhor. É o que pedimos e te agradecemos em nome do Senhor. Oh, glória! Quantos receberam essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. O pastor Gabriel pregou como se ele estivesse no congresso. Aleluia. Esse é o verdadeiro pregador. Aleluia. Aleluia. Que prega a palavra do Senhor. Elante, orebadaia, subrianda. Aleluia. Oh, glória. Com aquele espírito de adoração, né? De dar o melhor, de apresentar o melhor ao Senhor. Nesta noite eu vim apresentar o meu melhor ao Senhor. Quem veio apresentar? Aleluia! Glória a Deus! Eu vim receber a melhor palavra. Eu vim receber. Aleluia! E não vou sair daqui com as mãos vazias. Alabai! De camandara subrianda. Aleluia! Porque se Cristo comigo vai, se Cristo comigo vai, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Aleluia, e Ele não nos abandona no caminho, irmãos. Eu disse para Jesus esses dias, eu disse: Senhor, vai começar outubro, e outubro, Senhor, vai ser de segunda a segunda na tua casa, porque a agenda tá essa, de segunda a segunda, esse mês de outubro. E eu estava com o meu joelho, irmãos, que parece que o osso estava fora do lugar. E eu disse: Deus, 3 igrejas que eu vou estar, as 3 têm escada. E eu disse: a única que não tem é aqui do Mirna. E eu disse: Jesus, como é que eu vou fazer essa trajetória? E aí eu comecei a fazer uma unção, aleluia, no joelho. Aí daqui a pouco estava o outro, um joelho parando de doer e o outro começando a doer. Eu disse: mas está repreendido. Eu disse: que é isso? Eu disse: não, Jesus, não é pra, eu não estou pedindo para passar de um para o outro, não, estou mandando embora no nome de Jesus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu comecei a fazer uma campanha de unção de óleo. E hoje minha filha perguntou para mim, disse: mãe, você está usando o cataflã? Eu falei: filha, não é que o cataflã não seja bom, mas ele não fez o efeito que a unção do óleo fez. Aleluia, irmãos. Hoje eu andei o dia praticamente desde as 5 horas da manhã. Eu estou andando, aleluia. Fui com o pastor Jefferson para a cidade, a gente foi resolver os negócios da obra do Senhor também.
E para a honra e glória do Senhor, irmãos, parece que aquele peso, parece não, eu não estou sentindo aquele peso, aleluia, eu estou fazendo um movimento do joelho que eu não conseguia fazer. Hoje, se fosse há uns 3, 4 dias atrás, eu não estava aguentando o peso das pernas, mas para a honra e glória do Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor é aquele que me visitou, amém? Eu não sei qual é a tua situação nesta noite, aleluia, mas o Jesus que ainda operou no passado, ele ainda opera no presente, e ele nesta noite se apresenta como médico, ele se apresenta como advogado, ele se apresenta como juiz, e ele se apresenta como promotor. Nesta noite o Senhor diz assim: não temas, porque eu vou acompanhar você nesse processo e eu vou te dar vitória, amém? Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer entregar os seus caminhos ao Senhor nesta noite? Aleluia, tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nesta noite? Tem alguém? Aleluia, tem alguém que está sem ministério? Pastor, eu estou sem igreja para congregar, aleluia, eu quero passar a congregar aqui, aleluia, tem alguém que quer congregar conosco? Quer passar a congregar conosco aqui nessa igreja? Aleluia, se não tem, que o Senhor possa continuar te abençoando, continue sendo bem-vindo em nome de Jesus, amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: Cristo contigo vai. Fala, diga, aleluia, eu irei. Eita, glória a Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei, aleluia. Ele não vai te abandonar no caminho. Já estou até com vontade de pular de novo. Eu tenho que vigiar um pouco, né? Deixa eu vigiar um pouco, que daqui a pouco eu estou igual a pastora Lenita de novo. Eita, meu Deus, é muito forte, aleluia. Oh, glória, aleluia. Vamos agradecer a Deus nesta noite em nome de Jesus. Amanhã pastor Gabriel está comigo lá no Remberg. Eita, meu Deus, vai ser primeiro dia de campanha na pastora Priscila. Ele fez um tour essa semana, né? Só faltou no Parque América, pastor Jefferson, fez um tour. Você convidou ele fez um tour, viu? Oh, glória, aleluia. Amanhã estamos lá no Parque América, no Jardim Remberg, aleluia, primeiro dia da campanha Arca do Senhor na minha